Oi, meu nome é Lips e hoje eu vou fazer o último vídeo da nossa querida série Uma Década 10 Filmes. Oi, antes de o vídeo começar de verdade, eu queria pedir desculpa pelo áudio e pela iluminação que estão horríveis, mas no próximo vídeo isso já vai ser resolvido. De novo, desculpa e vamos pro vídeo. Essa foi uma série de 7 vídeos onde eu trouxe os meus 10 filmes favoritos de cada década. E hoje eu vou falar da década de 50. Mas antes de começar a falar sobre essa década, vocês conseguiram perceber que eu tô num cenário diferente, certo? Eu tô de férias na minha casa, no interior. Então, o cenário vai ser esse aqui pelos próximos alguns vídeos. Então, se acostumem. Esse vai ser o último vídeo antes do Natal, mas depois vai continuar tendo vídeo normal. E o próximo vídeo vai ser 3 dias antes do meu aniversário. Mas sem mais enrolações, vamos falar sobre a década de 50. Pesquisando a data de lançamento de vários filmes no Letterboxd, eu acabei descobrindo que eu não assisti tantos filmes live action da década de 50. Então, a maior parte dos filmes desse vídeo são animações da Disney. Animações essas que fizeram muita parte da minha infância. Inclusive, eu tava conversando com a minha mãe esses dias e ela falou que se surpreendeu por eu não fazer animação, porque além de eu gostar de cinema, eu também gosto muito de desenhar. Então, pra ela foi meio que uma surpresa, assim. Mas gosto muito de animação. Aqui no canal vocês já conseguiram perceber por alguns vídeos que eu trouxe aqui. E nesse vídeo não vai ser diferente, inclusive eu vou falar de mais animações do que eu falei nos últimos vídeos. Inclusive, já começando com uma animação, para 1950 temos Cinderela. Eu tenho uma história muito engraçada sobre esse filme. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, eu devia ter uns 2 ou 3 anos. Mas eu lembro que eu fui, grandemente específica com a minha mãe quando ela me perguntou o que eu queria de aniversário. E eu respondi, eu quero um presente azul. Eu queria dizer que eu queria uma boneca da Cinderela. Então, assim, com esse meu prompt extremamente específico, minha mãe, porventura, acabou acertando o que eu queria de presente. E eu ganhei uma boneca da Cinderela. E a Cinderela, gente, foi uma das princesas mais presentes na minha vida. Eu tinha uma camisola da Cinderela que eu usei até ela virar pano de chão. Que assim, se você me conhece na vida real, você sabe que eu vou usar as mesmas roupas até elas surrarem, porque eu tenho um problema muito sério com texturas. Então, se a textura de uma roupa não me agradar, eu não vou usar. Simples assim. E essa minha camisola da Cinderela, infelizmente, acabou indo de camisa de saudades, porque eu usava muito ela. Mas sobre o filme em si, claro que tem pouquíssimas coisas relacionando esse filme infantil ao conto original da Cinderela. E por falar no conto original da Cinderela, pelo amor de Deus, assistam A Minha Irmã Feia. Eu acho que foi tipo um dos melhores lançamentos de 2025. Inclusive, tava pensando nisso. Acho que um dos últimos vídeos do ano, ou o primeiro vídeo do ano que vem, talvez, pudesse ser sobre os melhores lançamentos de 2025. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no story, só que ninguém respondeu, então eu fiquei me sentindo muito flopada. Mas deem sugestões aí do que vocês querem ver. Mas voltando pra Cinderela, foi um filme que foi muito forte na minha infância. Não só por causa das coisas da Cinderela que eu tinha, mas porque eu assisti esse filme pelo menos uma vez por semana. Tipo, eu sabia falas do filme. No nível que eu hoje em dia sou obcecada por Hamilton, tipo, de saber literalmente todas as músicas do musical. Então, assim, era uma obsessão meio não saudável. Mas, enfim, ótimo filme. Claro, estamos nos anos 50, tem certas coisas no filme que hoje em dia a gente vê como ultrapassado, óbvio. Mas é um filme que eu acho muito legal. E que, como eu assisti muitas vezes enquanto eu era criança, me marcou muito. Para 1951, temos outra animação, Alice no País das Maravilhas. Se você me diz que essa animação não é icônica, você tem um sério problema de caráter. Claro, o live action do Tim Burton também é muito bom. Muito bom, na verdade, é complicado, porque aquele CGI, pelo amor de Deus. E a fotografia é literalmente sem cor alguma. Mas a animação de 51 tem toda a mágica do País das Maravilhas. Eu cheguei a ler Alice no País das Maravilhas, eu li pra Unicamp, e assim, muito bom. O Lewis Carroll devia estar totalmente chapado enquanto ele estava escrevendo esse livro. Mas é uma história muito legal. Eu lembro quando eu era criança que eu era obcecada por aquela creepypasta. Não sei se fez parte da infância de vocês, mas da minha e de várias outras crianças da década de 2000, creepypasta foi uma parte muito importante da nossa infância.
E eu era obcecada por aquela creepypasta de que, na verdade, a Alice era uma menina que vivia num hospital psiquiátrico e ela vivia de tratamento de choque, basicamente. E a Rainha Vermelha era a diretora do hospital psiquiátrico. O Chapeleiro Maluco era outro paciente. Tipo, era uma história assim, muito louca. Mas fora a creepypasta, esse filme é muito legal. Como eu já disse, tem toda a mágica do País das Maravilhas, que infelizmente às vezes a gente não consegue traduzir pro live action. Como sempre, eu aqui pagando pau pra animação. Mas não tem como, é muito icônico. O gato sorridente nesse filme, eu acho que ele fica muito melhor roxo e rosa do que, tipo, azul e cinza, que nem no live action. E a larva do narguile, velho. Tem também aquelas florzinhas filha da puta. Nossa, que raiva que eu ficava delas. Por mais que eu goste mais da estética e do look do Chapeleiro Maluco no live action, eu ainda gosto muito do Chapeleiro Maluco mesmo aqui no desenho animado. E eu também acho que o desenho animado, por mais que tenha temas sérios, eu acho que é um pouco mais palatável para crianças do que o live action, por exemplo. Eu sei que eu tô falando muito do live action, mas eu acho meio inevitável. Mas enfim, gosto muito desse filme, acho ele muito zica. Pro ano de 1952, temos um clássico live action, Cantando na Chuva. Eu assisti esse filme pra minha aula de história do cinema na faculdade. Tipo, não é, o professor pediu. Eu decidi dar uma olhada ali no filme. E eu achei uma trama muito interessante. É um ator que tá tendo muita dificuldade de migrar do cinema mudo pro cinema sonoro. E eu acho que a gente não fala muito sobre isso na comunidade de cinema, por exemplo. Até mesmo sendo uma comunidade levemente nichada, a gente não fala muito sobre isso. A gente fala de outros períodos da história do cinema, mas não muito desse. Tanto que na minha cabeça, antes de eu entrar na faculdade, simplesmente tinha começado a fazer cinema sonoro e não tinha nenhuma dificuldade. Só que aí, na faculdade, eu fui me tocar que, na verdade, existiam vários contratempos. Os atores não estavam acostumados a falar enquanto eles atuavam. E tinha todos os contratempos relacionados à câmera e som. Eu fui meio burra, na verdade, né? Porque se até hoje existe contratempo entre câmera e som, imagina em 1930 e poucos. E não tem como não falar dos números musicais icônicos. Tanto que tem até aquele mashup maravilhoso com Umbrella que eles fizeram em Glee, acho que foi na segunda temporada. Maravilhoso. Por mais que eu seja muito hater do Will Schuester e da demônia da Gwyneth Paltrow, não a personagem dela é legal, eu não lembro o nome dela agora. mas eu odeio a Gwyneth Paltrow. Pelo menos esse foi um mashup muito babado. Mas eu não tenho muito sobre o que falar desse filme. Se é um clássico, tem motivo. E é um clássico porque ele reconta a história do que aconteceu no cinema, que é algo muito importante, que inclusive hoje em dia me ajudou a entender esse processo que eu não entendia muito bem, e traz cenas e músicas icônicas para o mundo do cinema até hoje. Para 1953, temos uma outra animação que eu já citei algumas vezes aqui no canal, Peter Pan. Como eu já disse, esse era um dos filmes que eu mais assistia, principalmente com a minha irmã e com meu primo, enquanto a gente era criança. E acho que foi por causa desse filme que por tanto tempo eu tive medo de virar adulta. Eu ainda não me considero adulta, por mais que eu vá fazer 20 anos daqui, 2 semanas. Eu ainda me acho muito criança para ser adulta. E talvez a culpa disso seja um pouco desse filme, mas Peter Pan era um dos meus filmes favoritos. Talvez pela possibilidade de escapar para uma outra realidade onde existem pessoas parecidas com você. Talvez porque eu assistia muito com a minha irmã e com meu primo, ou talvez só porque eu achasse muito irado lutar contra piratas. Mas esse filme muda vidas. E falando de Peter Pan, não tem como não falar do live action de 2003. Também tem aquele live action de 2015, acho, tenebroso. A fotografia completamente cinza, zero mágica. Tô falando do live action de 2003. Que todo mundo queria ou ter ou ser o Peter Pan, aquele moleque loirinho. Então, assim, vamos falar de filme bom, né? Porque aquele de 2015, meu Deus, nem se me amarrar numa cadeira elétrica eu assisto aquela bomba. Para 1954, voltamos ao filme live action. E é um filme que eu assisti para minha aula de cinema brasileiro, que é Mulher de Verdade. Esse filme, ele é bem engraçadinho, ele é bem bobinho, digamos assim. Mas, na verdade, é um filme que
Tem muita crítica social, na real. E sem falar da participação da Inezita Barroso que tem nesse filme. Pra quem não sabe, a Inezita Barroso era cantora e violeira. E ela mandava demais. E ela aparece nesse filme como uma das protagonistas. Mas basicamente eu acho esse filme muito legal porque fala sobre as diferenças de classe na cidade de São Paulo nos anos 50. E, claro, é um filme dos anos 50, então tem coisa machista, tem coisa racista, tem coisa muito infeliz, infelizmente. Mas é um filme que eu acho que se a gente olhar para a mensagem principal que o Cavalcante quis passar e olhar para as diferenças sociais entre essas duas classes, eu acho que aí sim a gente consegue pegar a mensagem principal do filme. E é um filme muito engraçado, porque querendo ou não, é um filme meio puxado para comédia. Então tem momentos muito engraçados, onde o João, que é o personagem pobre, digamos assim, tá aprendendo a ler, a escrever, e ele solta alguns momentos muito engraçadinhos, mas ainda assim é um filme sério. Para 1955 nós temos A Dama e o Vagabundo. Outro filme sobre diferença de classes, né? Uma cachorrinha adotada por uma família rica, ou provavelmente comprada, e um cachorro de rua. Os dois se apaixonam e tem uma história linda com um prato de espaguete com almôndegas. Nossa, eu lembro que eu ficava agoniada com os outros cachorros ricos desse filme. Eu achava eles muito insuportáveis. Nossa, veio na minha memória agora o live action que teve desse filme. Nem lembro de que ano que é. Deve ser, sei lá, 2019. Caralho, eu acabei de pesquisar no Google e eu acertei. É 2019 mesmo. Mas voltando a Dama e o Vagabundo, eu sempre gostei muito de animal. Então é óbvio que eu ia gostar desse filme. Mas, nossa, todas as cenas que tinha alguma coisa de tipo de carrocinha, de maus tratos, eu ficava tão brava. De novo, eu aqui me posicionando pelos animais, assim como em 101 Dálmatas. Mas dessa vez eu não acho o vilão, a carrocinha, uma diva igual eu acho a Cruella. Eu só acho eles insuportavelmente cruéis. Para 1956, nós temos A Tara Maldita, ou The Bad Seed em inglês, que talvez seja esse o título que vocês conheçam. Outro filme live action e um filme de terror. Mais um pra lista do canal, porque eu amo filme de terror. Esse filme basicamente é sobre uma mulher que ela meio que é a única pessoa que percebe que a filha dela é literalmente o capiroto. Mais um pra lista de filmes falando sobre maternidade, né? É basicamente ela o filme inteiro tentando, tipo, não, minha filha é o capeta, minha filha é do inferno, minha filha não sei o quê. E a filha fazendo tudo e ninguém percebendo porra nenhuma. Mas esse filme é muito legal. Eu assisti faz pouco tempo, quando eu tava procurando filmes de terror para eu poder escrever sobre na minha aula de história do cinema. Como já disse, eu acabei escrevendo sobre O Exorcista, mas eu também pesquisei outros filmes e acabei assistindo outros filmes. E como eu já disse, eu não tinha assistido muitos filmes da década de 50 que não fossem animações da Disney. Então eu trouxe ele pra cá, porque eu gostei dele. Mas eu acho que eu teria que assistir esse filme de novo, prestando mais atenção. Mas eu achei ele muito legal. Para 1957 nós temos o melhor filme dessa lista, Rio Zona Norte. Esse é outro filme que eu assisti para minha aula de cinema brasileiro, porque eu ia apresentar um seminário sobre ele. E todos os outros filmes que eu vi para essa matéria eram todos filmes muito engraçadinhos. E chegou na minha vez de apresentar o seminário e me deram o filme mais triste da lista, sendo que eu sou muito chorona. Então, assim, eu tava assistindo o filme, só que eu tava assistindo e tava almoçando, né? Porque assistir alguma coisinha almoçando é de lei. Então, eu tava almoçando e chorando. Assim, não vou tirar o mérito das cenas engraçadas do filme, porque tem algumas cenas engraçadas. Mas é um filme muito triste. É um filme que fala sobre o espírito, que é um sambista. E aí que mostra muito a jornada dele tentando fazer dinheiro com a própria arte. O que é algo que eu e acho que outras pessoas criativas conseguimos nos identificar. Ele morava num morro na zona norte do Rio de Janeiro. Tinha um filho que tinha se metido com gente errada e tinham pessoas que não levavam o trabalho dele a sério. Então nesse filme tem umas cenas bem tristes, mas tem a presença da diva Ângela Maria. Não sei se vocês sabem, mas a Ângela Maria era uma estrela do rádio brasileiro na década de 50.
E era a diva mesmo, tá? A voz dela era maravilhosa. Então, nesse filme tem uma cena específica do Espírito com a Ângela Maria cantando, que é a coisa mais linda do mundo. Eu me arrepio toda vez que eu vejo. Quando a gente tá apresentando o seminário, a gente passou essa cena pra mostrar pra turma e pro professor. Eu me arrepiei toda. E assim, eu recomendo muito. O filme tá de graça aqui no YouTube. Então, você pode assistir. O Mulher de Verdade também tá, mas eu acho que esse vale mais a pena assistir. Tá de graça aqui no YouTube. E é um filme ótimo. Não ironicamente, eu acho que mudou minha vida. Obrigada por tudo, Nelson Pereira. Para 1958, temos o primeiro, A Mosca. Esse é outro filme que meu avô me falava muito quando eu era criança. Eu não sei se ele estava falando do de 50, ou A Mosca de 50, ou A Mosca de 80. Que ambos são filmes muito legais. Eu acho que o de 80 tinha um pouco mais de recurso e era um negócio mais body horror, mais assustador, enquanto o de 50 era um pouquinho menos. Eu acho que pelo menos perde um pouco do terror pra mim, mas eu acho um filme muito legal. É um filme de terror e ficção científica, então eu acho muito da hora. E toda a história de tipo um cara inventar uma máquina de teletransporte, entrar nela sem querer ao mesmo tempo que uma mosca e começar a se transformar num bicho horrendo, um conceito muito da hora. Então assistam A Mosca, seja de 50, seja de 80, são dois filmes muito bons. E pro último filme, em 1959, nós temos A Bela Adormecida. Mais uma animação, porque como eu já disse, as animações da Disney foram muito presentes na minha infância. Uma das coisas que eu mais lembro de quando eu era criança era ver a cena das fadas brigando para ver qual cor seria o vestido da Aurora. E depois ali no final, quando ela tá dançando, o vestido dela troca de cor. E eu achava isso, tipo, o auge da tecnologia. E assim, por mais que seja outro filme de tipo, ai, sou uma menina indefesa, estou morrendo, só um grande homem poderoso pode me salvar. Não gosto desse tipo de narrativa. Mas, querendo ou não, um ícone é um ícone. E na verdade, minha parte favorita do filme não era nem quando ela virava princesa, dormia e os caralho. Minha parte favorita era quando ela tava na floresta com as fadas e com os animais. Eu achava a parte mais da hora. Ela interagindo com os bichos. Tinha aquela hora que ela colocava o paletó ali na coruja. Eu achava, tipo, muito icônico. E perdão, mas esse príncipe dela, na verdade, a maioria dos príncipes são muito sem sal. Mona, você tá desmaiada, esse cara te beija, você acorda, você vê ele e você fica atraída? Acho meio esquisito. Mas enfim, não estou aqui para julgar a diva, né? Estamos aqui para falar de um clássico. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos dessa série e dos filmes aqui desse vídeo e dos outros, para vocês terem filmes para verem as férias inteiras. Em relação a próximos vídeos, semana que vem eu vou trazer um vídeo especial. Spoiler, é com convidado. Então, se vocês quiserem dar sugestões de ideias para próximos vídeos, é só deixar aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais, quando eu abrir caixinha, ou na minha DM mesmo. E falem se vocês querem ver mais vídeos diferentes, vídeos com convidados, que eu sempre estou aberta a novas sugestões. Mas é isso, até o próximo vídeo e tchau!